Em um episódio carregado de mistérios e tensão, Zoro e Luffy despertam em situações perigosas, enquanto Usopp e Kobe enfrentam um enigma vivo. Nami tropeça em segredos que ninguém deveria saber, e o passado do Zoro ressurge com uma promessa inacabada. Quando o Clarador revela suas verdadeiras intenções, a contagem regressiva para o desastre começa. Luffy e Zoro acordam, mas será que é tarde demais? E quem é esse vovô que o Luffy menciona? Bom, vamos para mais uma aventura do Pirata que Estica. O episódio começa com Zoro acordando após um tempo e percebendo que estava preso em um poço ao lado do corpo de Mary. A cena corta para Usopp contando a Kobe e a outros cadetes que Kuro, o capitão dos piratas Gato Preto, estava pela cidade, além de explicar que Luffy também estava em apuros. Ao saber do velho amigo, de prontidão Kobe diz que os membros da marinha iriam ajudar e pedindo para que Usopp guiasse o caminho. Na mansão, Nami foi até a cozinha e percebeu que o Chapéu de Palha estava desacordado, e percebeu que foi logo após o garoto tomar a sopa da Kaia. Ao perceber que alguém estava se aproximando, a ruiva decidiu se esconder no armário de panelas para descobrir o que estava acontecendo. Em seguida, Clarador entrou na cozinha com os dois tripulantes dele e acharam que o garoto havia morrido pela quantidade de gororoba que ele ingeriu, aquela sopa bem estranha que eles fizeram. Sendo assim, o capitão pediu para que os dois servos jogassem o corpo do Luffy no poço, assim como fizeram com Zoro e Mary. Logo depois vemos Usopp e Kobe, o filho do Morgan e os dois membros da marinha tocando a campainha da mansão. Kobe disse que os integrantes da marinha tinham ouvido boatos sobre piratas no local, e Usopp imediatamente gritou que o mordomo que estava na frente deles era o pirata. Clarador afirmou que o rapaz sempre teve problemas com mentiras, e tudo piorou desde a morte da mãe dele. Irritado com as palavras do mordomo, Usopp pediu para que verificassem as mãos do homem, que continha lâminas. Kobe viu que não tinha nada, e o filho do Morgan ficou zangado pela perda de tempo. Com isso, disse a Clarador que estavam procurando por Luffy. Ao perceber que poderia tirar a marinha de vista, Clarador afirmou que o Chapéu de Palha estava sob a custódia dos empregados, e usando o telefone da mansão, pediu para que eles levassem o Chapéu de Palha até a porta. Surpresos com a visita da marinha, os dois decidiram obedecer ao capitão e levaram o garoto para a porta. Antes de chegarem, a cena mostra Usopp falando para Kobe que Luffy era um pirata diferente de Kuro, e que Kaia estava correndo perigo. Mas por falta de provas, o cadete não poderia fazer nada para ajudar. Após entregarem Luffy para os membros da marinha, Clarador ia fechando as portas da mansão, mas Kobe disse que ainda gostaria de fazer algumas perguntas ao mordomo. Na cozinha, Nami aproveitou que Shan estava distraída e bateu com uma panela na cabeça da tripulante. Ao ouvir o barulho vindo dentro do local, Kobe questionou o Clarador o que era, mas o mordomo logo desviou o assunto e dispensou todos que estavam ali. Afinal, eles já tinham encontrado quem procuravam. Usopp ainda tentou alertá-lo sobre as mentiras do homem, mas foi em vão. Sendo assim, o rapaz saiu correndo pedindo por ajuda, enquanto o pirata disfarçado fechava as portas do local. Enquanto isso, Zoro tentava sair do posto a todo custo. Mas no meio disso, voltamos para o passado dele na vila Shimotsuki, 7 anos atrás. A cena mostra duas pessoas lutando uma com a outra, repetidas vezes. Uma delas é Zoro, que acabou sendo derrotado pelo oponente. Enquanto saía do local, uma jovem chamada Kuina, a qual ele estava enfrentando antes, foi atrás dele, dizendo que o garoto tinha abaixado o cotovelo, e alegou que aquele era um conselho de amiga. Apesar de Kuina querer ajudá-lo, ele não a escutava e apenas dizia que, além de ser o segundo melhor dentre todos os presentes, que não conseguia vencê-la por conta das espadas de bambu. Além disso, Zoro ressaltou que um dia conseguiria ganhar dela. Com isso, a moça resolveu que eles iriam lutar com katanas e disse que quando esse dia chegasse, o rapaz teria que estar pronto para matá-la também. De volta ao presente, Zoro tentou mais uma vez sair, mas em vão. Sendo assim, ele decidiu partir para o plano B. Enquanto isso, Usopp foi até a janela do quarto da Kaia tentar falar com ela. A jovem, que estava dormindo, acordou sem entender a presença do rapaz ali, mas o deixou entrar. Em seguida, ele começou a falar sobre a presença de piratas na mansão, sobre Clarador querer machucá-la e que Mary havia sido morto pelo mordomo, que na verdade era um pirata perigoso. Kaia se recusou a acreditar nele, afinal, Clarador sempre fez de tudo por ela. Com isso, acabou dando um tapa na cara de Usopp e pedindo para que o amigo se retirasse
do local, mas para a surpresa dela, ele se recusou e disse que ficaria ali até ter certeza que a moça estaria salva. Na cozinha, Shan acordou e foi logo socorrida por Butch. Ela contou que Nami estava escondida ouvindo tudo e depois que acertou com uma panela. Clarador ficou irritado pela tripulante ter deixado a ruiva escapar, mas assim que ouviram as badaladas do relógio, deixaram isso de lado e decidiram pôr um plano em ação, revelarem que eram de verdade e matar Kaya. Para que não houvesse nenhum tipo de impedimento, Clarador mandou os dois servos interditarem a casa. Butch ativou as barreiras de segurança, o que fez Kaya ficar muito surpresa. Afinal, os pais dela tinham instalado aquilo contra a invasão de piratas. Por um momento, os dois pensaram que a porta do quarto estava sendo forçada pelos inimigos, mas quando abriu, viram que era Nami, e feliz em ver que ambos estavam vivos. A ruiva contou que tinha escutado a conversa. Em primeiro momento, Kaya achou que o Sop tinha mandado Nami falar tudo aquilo, mas ele logo disse que não sabia que a amiga estava sendo envenenada, e até se culpou por ter servido o chá para ela. Depois, Nami tentou fazer com que a jovem pensasse sobre o momento em que começou a adoecer, se não tinha sido desde que contrataram Clarador, e disse que os três precisavam sair dali, porque senão iriam morrer. A cena corta para Clarador caminhando até o quarto de Kaya e chamando pela moça, mas ao arrombar a porta, percebeu que não tinha ninguém ali. Em seguida, vemos ela junto a Nami e o Sop, que guiava as duas por um corredor bem escondido na mansão, lembrando que ele conhecia cada canto do local. Depois, a cena intercalou entre Clarador arranhando as paredes da casa, enquanto os três caminhavam à procura da ala leste. Porém, Kaya começou a tossir e o mordomo escutou. Com isso, ele utilizou as lâminas para tentar atingi-lo, mas sem sucesso. Enquanto isso, Zoro tentava escalar o poço. À medida que ele tentava subir, mostrava as lembranças dele lutando com Kuina, mas dessa vez, ambos utilizavam katanas de verdade. E assim as cenas foram intercalando entre passado e presente, até que Zoro acabou caindo no poço novamente, e também sendo derrotado por Kuina. Os dois começaram a conversar, e apesar do garoto já se convencer que jamais derrotaria a adversária, ela afirmou que um dia ele ficaria mais forte, ágil e veloz, assim como os outros meninos, e sendo assim, iria vencê-la. Kuina explicou que com o tempo, os homens vão adquirindo força, agilidade e velocidade, e com isso mulheres não conseguiriam mais derrotá-los. O Zoro disse para ela não inventar desculpas, e sugeriu que eles treinassem todo dia, até que um se tornasse o melhor de todos. Em seguida, os dois acabaram jurando que manteriam essa promessa, a fim de algum dia, um deles se tornar o melhor espadachim do mundo. De volta ao presente, vemos os membros da marinha carregando Luffy. Kobe admitiu achar Clarador estranho, mas o filho de Morgan não entendia porque o garoto não estava satisfeito. Os dois começaram a discutir, até que o Chapéu de Palha sussurrou a palavra carne. Com isso, o filho do Morgan decidiu se aproximar e Luffy acabou vomitando toda a gororoba na roupa do cadete. Na mansão, Kaya, Nami e o Sop chegaram no quarto da ala leste. A jovem ficou inconformada por não ter percebido que Clarador era um vilão, mas a ruiva, além de ressaltar que a culpa não era de Kaya, pediu para que ela fosse forte enquanto eles tentavam sair do local. Depois, os três encararam o quadro dos pais da moça, que ficou se questionando o que pensaria dela, e se estavam decepcionados. Mas novamente, Nami interveio, dizendo que o desejo dos pais de Kaya era justamente a sobrevivência da filha. Sendo assim, o trio rodou o leme juntos. Isso fez com que Clarador percebesse uma movimentação na casa, e foi em outra direção para encontrá-los. Ainda no poço, Zoro se levantou depois de cair durante a escalada. Em seguida, a cena corta para o passado, no qual ele estava esperando por Kuina. Porém, o sensei dele apareceu no local para comunicar que a jovem tinha sofrido um acidente e que infelizmente havia morrido. O garoto não se conformou com a notícia, e até falou que eles tinham feito uma promessa, mas acabou sendo consolado pelo professor. De volta ao presente, o caçador de piratas repetiu a frase "fizemos uma promessa" e voltou a escalar. As imagens intercalavam entre presente e passado mais uma vez, com Zoro tentando sair do poço e no enterro de Kuina. Durante o velório, ele pediu autorização para usar a espada da amiga, e contou que os dois tinham prometido que um deles se tornaria o maior espadachim de
todos os tempos. Ao ouvir aquilo, o sensei disse que caberia a ele manter as palavras, tanto por si mesmo quanto pela amiga. A lembrança foi o combustível para que Zoro do presente finalmente conseguisse escapar do poço. Depois vemos Luffy vomitar o restante da gororoba e ficar surpreso ao ver Kobe ao lado dele. O Chapéu de Palha disse que precisava voltar à mansão, pois Clarador iria matar Kaia e iria atrás do bando depois. Kobe falou que tinha ordens para prender o amigo, que logo perguntou se ele não gostaria de ajudar inocentes, alegando que Kaia era uma dessas pessoas. Farto de ouvir todo aquele papo, Helmeppo apontou a arma na direção dos dois, mas antes que ele pudesse atirar, Zoro apareceu e apagou o Helmeppo com um soco. Luffy ficou bastante surpreso ao ver o espadachim, e ambos foram andando na direção da mansão. Porém, Kobe mandou eles pararem, dizendo que ambos estavam presos por ordem da marinha. Luffy imediatamente se virou e respondeu que, apesar de entender que o amigo tinha ordens a cumprir, ele iria voltar para ajudar os amigos dele, e ainda ressaltou para não tentar impedi-lo. Kobe continuou incrédulo e depois balançou com a cabeça, vendo os dois desaparecerem. De volta à mansão, Nami, Usopp e Kaia tentaram girar o leme, mas não conseguiram, pois não tinham força suficiente. Até que eles escutaram a voz de Clarador e decidiu se esconder. Ao entrar no quarto, o capitão caminhava lentamente pelo cômodo, procurando por Kaia, e usando as lâminas, rasgava os lençóis, quebrava algumas estátuas e cortava os móveis, além de proferir palavras horríveis à jovem. Enquanto isso, Luffy e Zoro chegaram à mansão e decidiram se separar. Caminhando pelo corredor, o caçador de piratas sentiu a presença de alguém e foi atrás disso. A cena corta para Clarador falando sobre Kaia, que decidiu atacá-lo. Nami tentou impedir, mas logo depois decidiu ir junto. Ambas foram pegas pelo capitão, mas o Sop usou estilingue para ajudá-las. E em seguida, o vilão foi atrás dele em busca de uma luta. Depois vemos Zoro encontrando Butch em outro cômodo da mansão. Os dois entraram em uma batalha e Shan chegou para ajudar o companheiro de equipe. E mesmo sendo 2 contra 1, o espadachim estava levando a melhor. A cena volta para o quarto, no qual vemos Clarador apontando as lâminas para Kaia, em uma tentativa de matá-la. Porém, Luffy chegou ao local e o segurou através de braços elásticos. O Chapéu de Palha falou para que o inimigo não mexesse com os amigos dele, e ambos começaram uma batalha com diálogos, enquanto Nami e Kaia foram socorrer o Sop nesse mesmo momento. Depois Clarador começou a falar sobre a vida como pirata, e também as preocupações que adquiriu ao longo dos anos, além de se tornar um grande alvo no East Blue. Ele tentou convencer Luffy de que todos ironizavam até mesmo o bando dele. Em seguida, a cena corta para Zoro lutando contra Butch e Shan. Apesar de estar levando vantagem, acabou perdendo uma das espadas, no caso a mais importante, porque era da Kuina. Depois voltamos para o quarto, com Luffy rebatendo todos os comentários negativos de Clarador sobre a vida de pirata. Usando a concentração e os ouvidos, Luffy conseguiu encontrar o inimigo e acertar um soco nele. Surpreso com o que tinha acontecido, Clarador se prepara para o ataque. Enquanto isso, Zoro conseguiu derrubar os adversários e recuperar a espada que estava cravada na parede. Mas logo depois, os dois levantaram e vão lutar novamente. A cena corta para o capitão e o Chapéu de Palha se enfrentando. E depois de conseguir separar as lâminas utilizando os braços de borracha, Luffy proferiu a palavra Gomu Gomu no Kane e acertou o homem com uma cabeçada elástica. Todos ficaram bastante surpresos, e principalmente o Sop, que estava maravilhado com tudo que tinha acabado de assistir. Enquanto todos desciam as escadas da mansão, Zoro tinha conseguido vencer os 2 tripulantes do Kuro. Nami alertou ao grupo que a marinha sabia onde eles estavam e precisavam se retirar do local o mais rápido possível. Porém, Luffy a questionou como fariam isso, já que não tinham um barco, até que Kaia o corrigiu, falando que eles tinham sim um barco. Ao ouvir a frase, Luffy olhou imediatamente para Nami, pois ele havia ganhado a aposta que fizeram anteriormente. A cena corta para todos diante do barco escolhido pelo pirata que estica. A jovem contou que Mary era quem tomava conta do estaleiro após a morte dos pais dela. Como uma forma de homenageá-lo, o protagonista batizou o barco de Going Mary e logo depois comemorou a conquista. De repente, Luffy percebeu o quanto Sop estava encantado pelo barco
barco e o convidou para fazer parte do bando, ainda mais depois que viu a grande pontaria que o rapaz tinha. Em primeiro momento, ele recusou porque não queria deixar Kaia sozinha, mas a moça logo o convenceu a seguir o sonho. Além disso, ela ressaltou que algum dia os dois se encontrariam para que Usopp pudesse contar todas suas aventuras pelo mar. Em seguida, os dois se beijam como uma forma de despedida. A cena corta para o Going Merry rumo ao sol, e cada um fazendo algo dentro do barco. Nami manuseando uma parte, Zoro deitando na rede, Usopp caçando algo para comer e Luffy na parte de cima do navio gritando, feliz por ter conseguido o que queria, um barco e uma tripulação fiel a ele. Logo depois, descobrimos que Kuro estava vivo e usou um pequeno barco para escapar da cidade. E em seguida, a cena corta para Kobe se desculpando com Garp por não conseguir capturar Luffy e falhar na primeira missão. Mas o vice-almirante o mostrou o Going Merry e dizendo que o garoto tinha espantado os piratas, ressaltando que sim, a missão tinha sido concluída. De volta ao barco, Usopp mostrou a bandeira que havia feito para o barco e o Chapéu de Palha ressaltou que ele é o capitão. Os dois entram em uma pequena discussão que fez Nami e Zoro rirem. Mas o momento de alegria não dura muito tempo, visto que a marinha começou a atirar neles. O episódio acaba com Luffy indo verificar quem estava por trás disso, soltando um vovô e deixando o resto do bando confuso. O nome da série é One Piece, e esse foi o 4º episódio. Se quiser mais episódios, clica nos que estão passando na tela. Eu fiz um resumo dos 3 primeiros episódios. Se inscreve no canal e ativa as notificações porque eu vou lançar os outros episódios. Eu vou fazer um resumo de todos os episódios dessa série, então eu espero que você esteja gostando.